Você sabia que a revelação mais importante do universo todo é saber que Deus nos ama? É descobrir isso pelo seu espírito, na revelação de que nós somos grandemente favorecidos, somos ricamente abençoados e poderosamente agraciados. É saber que, sem merecimento algum, nós fomos feitos participantes da herança de Cristo e da glória de Deus também. E quando observamos isso, nada nas nossas vidas é mais importante do que conhecer o amor de Deus. É por isso que Paulo faz a seguinte oração em Efésios 3: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Essa foi a oração de Paulo. Sabe, nós seremos tomados da plenitude de Deus somente quando conhecermos o amor dele. E para isso nós precisamos conhecer cada uma das dimensões do amor de Deus, compreender o seu comprimento, a sua largura, a sua altura e a sua profundidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Portanto, fica comigo até o final, deixa o seu like, compartilha com outro líder que precisa ver esse resumo e se inscreva aí no canal. A primeira coisa que eu queria começar falando com você é a respeito da largura do amor de Deus. A primeira característica dele é justamente essa, é um amor largo. Isso significa que ele vai na direção de todos, desde aquele que parece bonzinho demais até aquele que é tido como mais perverso. Quando eu falo isso, surge um certo incômodo, porque é fácil acreditar que Deus ama quem é bonzinho. É fácil acreditar que Deus ama quem dizima, quem vai à igreja, que não usa e nem faz coisas erradas. Mas é um desafio crer que Deus ama aqueles que são perversos. Certa vez o meu pastor, o pastor Aloysio, ele foi pregar em um presídio. E lá ele encontrou uma mulher que sempre ficava nos cantos. E aí ele perguntou por que isso acontecia. Imediatamente responderam para ele que era assim porque o crime dela era pior que o crime dos demais. E ele então aproximou dela e perguntou se ela queria aceitar Jesus. Afinal, ele é um pastor. Só que ela ficou um pouco desconfiada do que o pastor tinha dito e resolveu contar o que fazia, para ver se assim ele continuava na posição de que ainda havia perdão. E qual que era o seu pecado? Ela havia sido presa junto com um grupo de feiticeiros aqui do estado de Goiás, que sequestravam crianças de 7 anos, matavam elas e comiam o coração delas num ritual. É realmente uma história repulsiva, mas essa é exatamente a largura do amor de Deus. Ele pode tocar aquele filho que é certinho, que fez faculdade, que nunca deu trabalho, que sempre obedeceu, mas ele também pode tocar uma mulher que era considerada a pior dentre os piores. Mas o amor de Deus não é apenas largo, ele também é comprido. E esse comprimento nos fala que o amor de Deus abrange a todos em todos os tempos. Ele não é restrito a um período ou a um momento da história, porque Deus é o próprio amor e ele é capaz de alcançar todos os tempos da sua vida, seja o seu passado, seja o seu presente, seja o seu futuro. Certa vez, um pastor americano chamado Judson Cornwall contou uma história durante um seminário. Ele disse que um irmão da sua igreja havia caído em pecado de adultério e prostituição. A igreja certamente o corrigiu e o disciplinou e deixou ele afastado do trabalho pastoral durante 3 anos. E aí, quando esse período de 3 anos, esse período de disciplina passou, esse pastor Judson foi atrás desse homem para reintegrá-lo de novo ao cargo ministerial. Mas nada que o pastor falava o convencia. Ele dizia que aquilo não era mais para ele, não tinha jeito, ninguém esqueceria o seu pecado, as pessoas o condenariam e por fim o pastor deixou ele quieto. Só que tomado pelo Espírito, o pastor orou em sua casa e numa espécie de visão, meio que um sonho, ele se viu numa enorme biblioteca e ao lado dele tinha um anjo muito grande. E o pastor perguntou para esse anjo o que eram aqueles livros daquela enorme biblioteca e o anjo respondeu para ele: estes livros são os livros da vida de cada um dos homens. E nestes livros tem tudo o que eles dizem e fazem na terra. E tudo isso está aqui para que seja lido no julgamento do último dia. E o pastor disse que ficou muito impressionado com aquela visão e aquela afirmação do anjo. E aí surgiu uma ideia na cabeça dele. Ele queria ver o livro daquele pastor que tinha caído e que não conseguia mais voltar ao ministério. E por incrível que pareça, o anjo permitiu e entregou o livro da vida do amigo. E aí o Judson conta que ele começou a abrir o livro e folhear aquelas páginas e ele viu o dia da sua conversão, viu o dia da ordenação daquele homem, viu o dia do casamento, viu o dia do nascimento dos filhos dele, cada grande evento da vida dele. E quanto mais ele folheava aquele livro,
mais perto ele chegava do dia da queda. Só que quando ele abriu na página que deveria estar escrito pecado, a folha estava em branco. E aí ele pergunta para o anjo, por que tem uma página em branco aqui? E o anjo explicou que essas páginas estavam em branco porque o sangue de Jesus tinha passado por ali e apagado tudo que tinha sido escrito. É por isso que não tinha mais registro. Deixa eu te contar, essa é uma experiência de um homem, mas a Bíblia diz exatamente a mesma coisa. E o que eu tenho para dizer para você é isso. Há uma amnésia divina, com toda reverência. O sangue de Jesus tem o poder de apagar das memórias de Deus o seu passado. Por isso, você pode dizer que não tem mais um passado, porque os seus pecados foram apagados e aniquilados pelo sangue do Cordeiro. Mas não se resume só a isso. Nós já vimos que o amor de Deus é largo, é comprido, mas ele também é alto. Só que o que significa essa altura do amor de Deus? Significa que um dia o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. E para isso ele teve que percorrer toda a distância entre o céu e a terra. Por isso que a altura do amor de Deus tem a mesma distância entre o céu e a terra. E essa altura nos fala de graça, você sabia? Só que é estranho pra gente porque o tempo todo nós queremos justiça. Queremos um país justo, um salário justo, mas Deus escolheu ser gracioso conosco, mesmo sendo justo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está em casa e vê o filho do vizinho pegando o carro escondido. De repente ele acelera, porque ele ainda não sabe dirigir, e bate no seu muro, derrubando ele completamente. A primeira resposta que você pode ter diante disso é ser justo. Você derrubou o meu muro e agora você e o seu pai vão ter que reconstruir. E se vocês não tiverem dinheiro, vende o carro e paga o meu muro, sabe? Se Deus fizesse isso com todos nós estaríamos fulminados no inferno. A segunda opção é ser misericordioso. Então você diria para aquele menino, olha, eu sei que você é pobre, que você não tem como pagar o muro, e o seu pai, quando ficar sabendo, vai te bater muito. Então vamos fazer o seguinte, vai embora para sua casa, dá um jeito de arrumar o seu carro, deixa que eu arrumo o meu muro. Você percebeu que a misericórdia ela é um pouquinho mais elevada? Ela diminui o nosso problema com Deus, mas ela não resolve. Se Deus ele fosse misericordioso com você, você não receberia o julgamento que merece, mas também você não teria nenhuma garantia que Deus ia te abençoar. Então surge uma terceira opção. A terceira opção é ser gracioso, mas a graça não é desse mundo. A graça é você ver o menino machucado porque bateu no muro, cuidar dele, depois ensinar ele a dirigir. Só que para isso você tem que consertar o carro dele e é isso que você faz, além de consertar o seu próprio muro e não contar nada pro pai dele. Isso é a graça. Você percebe o tanto que isso é louco e fora de realidade? É porque a graça não é da terra. Ela é o próprio Deus e ela veio do céu. Somente Jesus é assim. Nós teríamos de ir para o inferno, mas Deus quis mostrar sua graça para nós. Nós estávamos deformados pelo pecado, inimigos de Deus, mas hoje nós fomos feitos seus herdeiros e filhos. E se isso tudo não fosse suficiente, o amor de Deus também é profundo. Certo homem tinha um único filho e aquele garoto foi criado com todo o mimo possível. Vou te contar essa última história. Só que quando ele chega ali por volta dos 17 anos, ele começa a se envolver com drogas e o pai faz de tudo. Bate, corrige, interna, mas nada resolve. Aquele garoto ele se afundava cada vez mais. Um dia, ele começou a roubar os vizinhos e o pai fez um ultimato: ou eu ou as drogas e os seus amigos. Aquele menino ele ficou muito revoltado com isso, ele bate na mesa e sai de casa para nunca mais voltar. E a vida daquele menino começa a piorar ainda mais e num belo dia, à beira da morte, precisando do pai, ele escreve uma carta. Afinal, era uma época que as pessoas ainda escreviam cartas. E ele escreve lá: Pai, eu pequei contra o céu, eu errei com o Senhor, eu fiz o que era errado e você tem o direito de não me aceitar, mas eu queria voltar para casa. Eu vou pegar o trem para nossa cidade e quando o trem se aproximar da nossa casa, eu vou olhar para aquela árvore que tem na porta de casa, esperando ver uma bandeira branca. E esse vai ser o sinal que o Senhor me aceita de volta. Ele pega o trem e volta, mas para surpresa daquele menino, não tinha bandeira nenhuma na árvore. A árvore inteira tinha sido pintada de branco. E as bandeiras que ele tanto queria ver como sinal de paz formavam um caminho até a porta da casa. E aí o garoto desce do trem e quando ele encontra com o pai o abraça, o beija e diz: por todos esses anos eu estive esperando por você. Sabe, esse é o amor de Deus por você. Então descanse nisso. Não importa o que você fez, nem quem você é, nem o seu passado, o amor dele é maior que tudo isso. Ele pode tocar do mais bonzinho ao pior, porque diante dele todos são ruins.
Ele pode pegar o seu passado, o seu presente, o seu futuro e tocar em cada uma dessas áreas. Coisas que te machucaram há muito tempo, Ele pode curar, porque Ele não depende do tempo para fazer isso. Mas o amor de Deus também é alto, porque Ele pode conectar o céu à terra, o trono de Deus a você. Mas Ele também é profundo. Ele é profundo para descer até o lugar que você está, até o mais profundo abismo, até o mundo dos mortos, se necessário for, para encontrar você. Ele pode descer ao lugar onde ninguém mais espera salvação, onde ninguém mais espera alguma coisa. Deus, Ele vai te encontrar ali, porque esse é o amor de Deus para com os seus filhos. Você tem que descansar nessa verdade. Tenha uma semana abençoada.